Hoje a gente está falando sobre a segurança pública no país. A Atlas então perguntou o nível de confiança das pessoas nas forças de segurança. Vamos às respostas. A Polícia Federal tem o melhor cenário. 54% dizem que confiam na corporação. 45% confiam pouco ou não confiam e 1% não soube responder. 40% dizem confiar na Polícia Civil, enquanto 59% confiam pouco ou nada. E sobre a Polícia Rodoviária Federal, a confiança é de 40% e a desconfiança é de 58%. 35% disseram confiar na Polícia Militar, já 64%, não confiam ou confiam pouco. Quando falamos das guardas municipais, os que confiam somam 30% e os que não confiam somam 57%. 13% não souberam responder e, por fim, 27% disseram confiar nas Forças Armadas, contra 72% que não confiam ou confiam pouco. Andrei, para mim o que mais gritou aqui foi esse dado das Forças Armadas, muito embora elas não façam segurança pública, mas é impossível a gente não fazer uma correlação, né, com a própria conspiração golpista, com a politização dos quartéis. Eu diria que esse é um dado que a gente já tinha visto em rodadas anteriores da pesquisa Atlas. É algo que aconteceu depois da última eleição presidencial, muito em função do abandono dessa imagem muito otimista sobre as Forças Armadas, mas no público de direita, que considerou que afinal o Exército não foi capaz de realmente defender, né, o presidente Bolsonaro nas ações que ele se propôs, e enxergou algum nível de traição do comportamento de alguns comandantes, enfim, lideranças expressivas das forças nesse contexto de discussão sobre o que foi uma possível tentativa de golpe e qual teria sido um papel para as Forças Armadas no mais alto escalão nessa discussão. Então, eu diria que esse não é um dado tão recente. O que me surpreende nesses números é a deterioração da imagem da Polícia Militar, né? A Polícia Militar, em pesquisas Atlas mais antigas, tinha uma imagem acima da Polícia Civil, muito assim, na perspectiva de que a Polícia Civil não consegue de fato investigar e achar os culpados de crimes, enquanto a Polícia Militar está ali nas ruas tentando segurar as pontas e manter uma situação sob controle, quando isso de fato é um trabalho muito duro, muito difícil de ser realizado. O fato de que há uma erosão da imagem da Polícia Militar realmente é algo bastante novo, diz respeito muito a essa a subida da percepção de insegurança no país, e acho que também diz respeito a alguns eventos recentes que afetaram diretamente a reputação da Polícia Militar, principalmente aqui em São Paulo. A gente lembra daquele assassinato no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Mas existem também episódios em outros estados, na Bahia, em vários estados do Nordeste, assim, episódios onde uma atuação ou muito violenta da Polícia Militar não conseguiu ser bem explicada, ou pior, talvez até um conluio com um mundo do crime organizado em certas instâncias. Cada vez mais, então, está se consolidando uma percepção de que é muito importante ter uma limpeza dentro da PM, uma melhor coordenação, talvez a nível nacional, em relação a como essas forças estaduais atuam, né, em colaboração, e principalmente estudar como extirpar dentro das forças qualquer tipo de influência do PCC, do Comando Vermelho, do crime organizado de forma mais geral. Ô, Jussara, o Andrei tratou bastante aqui das PMs e um dado super relevante de fato, mas você cobre bastante as Forças Armadas, o Exército Brasileiro. Esse dado ali, né, assim, é o pior dado, né, o pior nível de confiança como força de segurança. As Forças Armadas hoje, a gente sabe que é outro comando, né, mas como que elas enxergam um dado como esse? Começa a partir da própria resistência do governo Lula em pensar nas Forças Armadas como uma ferramenta, né, como um grupo que possa atuar contra o crime organizado. Isso, de fato, o governo Lula
já descartou, tem ali muita resistência em, por exemplo, em decretar a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é um instrumento que permite que as Forças Armadas possam atuar na segurança pública, como a gente viu em operações no Rio de Janeiro, que ficaram bastante conhecidas. Recentemente teve uma operação de GLO, mas foi por um caso específico na realização do G20 no Rio de Janeiro. Mas aí, Caio, conversando com a alta cúpula do Exército, em especial, há uma percepção de que as Forças Armadas têm contribuição a dar na segurança pública. E é algo que eles têm, muitas vezes, compartilhado, não apenas com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas levar também ao presidente Lula essa percepção de que é uma maneira, inclusive, de resgatar a imagem das Forças Armadas, que uma atuação das Forças Armadas nesses casos mais graves poderia ser bom para as Forças Armadas e também para a população, segundo eles defendem, mas, claro, esbarra nessa questão muito ainda fragmentada por causa de tudo o que aconteceu ainda no governo de Jair Bolsonaro.